Patrios. 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 Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Pod Trials. Hoje a gente tem um tema super relevante na cirurgia cardíaca, né? A escolha da prótese valvar aórtica para pacientes com menos de 50 anos. Uma decisão assim com impacto para a vida toda. Exatamente, é uma encruzilhada importante. E o nosso foco hoje vai ser nos resultados de 10 anos, quer dizer, de médio prazo do estudo Alt-Heart-Visit. É uma análise retrospectiva, sabe? Feita lá na Áustria, bem interessante. O estudo compara, diretamente as próteses biológicas e as mecânicas nesse pessoal mais jovem. Legal. Então, vamos mergulhar nesses dados austríacos, onde foi feito, como, quem participou e, claro, o que os resultados podem significar para a prática clínica, né? Qual será a melhor opção para esses pacientes? Certo, então vamos desempacotar isso. O Alt-Heart-Visit investigou os desfechos depois da troca da válvula aórtica. Qual que foi o desenho do estudo? Como eles fizeram? Bom, foi um estudo de coorte populacional. Retrospectivo, como eu disse. Eles usaram dados das principais seguradoras sociais da Áustria, ali entre 2010 e 2020. Aí pegaram esses dados e vincularam com os registros nacionais de saúde. Para quê? Para conseguir as características dos pacientes e os desfechos clínicos, né? Sobrevida, reoperação, infarto, insuficiência cardíaca, AVC, sangramento, tudo isso. No total, analisaram 991 pacientes, todos com menos de 50 anos na hora da cirurgia. 991 pacientes. É um número considerável. E o que eles descobriram depois de um segmento médio de 6,2 anos? Teve diferença na sobrevida? Olha, esse é um ponto central. A análise multivariada, usando a regressão de Cox para ajustar os fatores, ela não mostrou diferença estatisticamente significativa na sobrevida global entre quem recebeu bioprótese e quem recebeu prótese mecânica. O p-valor ficou em 0,352, ou seja, sem diferença estatística nesse prazo. Interessante. Então, em médio prazo, pelo menos nesses dados, a sobrevida foi parecida. Mas, e as outras questões? Teve outras diferenças importantes? Porque sobrevida não é tudo, né? Exato. E é aqui que a coisa fica, digamos, mais complexa. Os pacientes que receberam as biopróteses, eles tiveram um risco significativamente maior de precisar de uma nova cirurgia, uma reoperação. Ah, é? Qual o maior? O risco de reoperação foi quase 3 vezes maior. O hazard ratio deu 2,770 com P de 0,003. Bem significativo. Nossa, quase 3 vezes? Sim. E como consequência, a sobrevida livre de reoperação também foi menor no grupo da bioprótese. O hazard ratio foi 1,56, P de 0,019. Isso é muito relevante, né? Especialmente para um paciente jovem pensar numa segunda cirurgia cardíaca. E quanto aos outros riscos, tipo AVC ou sangramento? Que é sempre a preocupação com as mecânicas por causa da anticoagulação, né? Boa pergunta. O estudo investigou isso também. E eles não encontraram diferenças significativas nesses outros desfechos. Nem AVC embólico, nem hemorragia intracerebral, nem outros sangramentos maiores. Inclusive, um comentário externo sobre o estudo, do Dr. Joel Dunning, ele até mencionou especificamente que não houve excesso de sangramento no grupo da válvula mecânica. Pelo menos não nesse estudo austríaco. Entendi. Então, para resumir até aqui, a médio prazo, pacientes com menos de 50 anos, nesse estudo austríaco, a escolha da prótese não parece ter impactado a sobrevida. Mas a bioprótese levou a bem mais reoperações. É isso. Exatamente essa a conclusão principal. Os próprios autores colocam isso. Sobrevida global semelhante no médio prazo, mas essa questão da reoperação é um ponto-chave para a bioprótese. Eles até ressaltam, a necessidade de um acompanhamento mais longo, para ver se essa menor taxa de reoperações com as mecânicas pode, lá na frente, se traduzir numa sobrevida melhor a longo prazo. E, claro, é sempre bom lembrar as limitações, É um estudo retrospectivo de base populacional. Mesmo com ajustes, pode ter fatores não medidos influenciando. Certo.
Faz todo sentido. E o que tudo isso significa, então, para quem está lá na ponta tomando a decisão junto com o paciente? Olha, o Walter Heart Visit, ele adiciona dados importantes para essa conversa. Ele mostra um preço a se pagar pela bioprótese em jovens, que é esse risco maior de reoperação em médio prazo. E isso sem um benefício claro de sobrevida nesse mesmo período para compensar, pelo menos nesse estudo. Então a balança fica mais complexa. Sim, a gente precisa ponderar a durabilidade da mecânica versus, o manejo da anticoagulação e o risco de sangramento, que aqui não pareceu aumentado, e, crucialmente, o risco de uma reoperação futura. Exato, fica aí uma reflexão, né? Se a própria reoperação já carrega riscos, o estudo estimou uma probabilidade de morte pós-reoperação de até 23% em 2 anos, o que é altíssimo. Como que a gente equilibra esses achados de médio prazo na decisão compartilhada hoje, considerando a menor necessidade de reoperação da mecânica, mas os desafios da anticoagulação, enquanto a gente ainda espera dados mais longos sobre a sobrevida final? É uma questão em aberto. Revolucionando o conhecimento científico.